Hoje iremos falar, né, de ondas sonoras. Não deixa de ser onda. Tá? A onda sonora, ela não deixa de ser uma onda. Ela continua sendo uma onda, porém, ela é uma onda com características especiais, tá? Que nós vamos ver agora, beleza? Então tá. Vamos começar lá. O que é o som? São ondas mecânicas que se propagam em meios materiais. Todo o som, há a necessidade de propagação em um meio material. Ele tem que ter um meio material para se propagar, tá? Ah, mas que meio material é esse? Quando eu falo, a propagação vai pelo ar, tá? O som, para chegar no microfone do celular que eu estou usando como câmera, ele se propaga da minha boca, desloca o ar, chega no captador, né? Que é o microfone, tá? Chega no microfone e aí ele vai transformar em elétrons e transmitir para vocês através de uma caixa de som. Essa caixa de som, o que ele vai fazer? Ele vai também deslocar o ar para que o ar chegue até você, chegue até seu ouvido, tá? E você possa ouvir, possa entender o que eu estou falando. Ou uma música, tá? Eu gosto muito de música, né? Então, quando eu ligo um rádio, né, para trabalhar, principalmente para trabalhar, gosto de trabalhar com música, eu ponho a música, ligo as caixas de som, né, que tem dentro do rádio, ele vai vibrar o ar para eu poder conseguir ouvir. Então ele precisa de um meio para se propagar. O ar é um meio. Ah, professor, mas ele não se propaga na água? Sim. O som, ele se propaga na água. Não tem problema. O som se propaga na parede, no concreto. O som se propaga no ferro. Entendeu? Quem já pegou trem, quem já pegou metrô, tá? já andou de metrô ou já andou de trem, principalmente metrô, que você não vê o trem chegando, né? A locomotiva chegando. Você ouve pelo trilho a propagação do som dele andando no trilho. Você consegue ouvir, né? Mesmo à distância, você vê um barulhinho zzz, que ele está chegando, está vindo até você. E isso é a propagação do som pelo ferro, tá? O único local que o som não se propaga é no vácuo. Não se propaga no vácuo. Então, como é que você faz para ter um local em silêncio? Você coloca um vidro, né? Aquele vidro da prova de som. Você coloca um vidro, entre os dois vidros, você coloca o vácuo. Você tira o ar dentro dele. Deixa vácuo. O que vai acontecer? O som vai bater no vidro, não vai ter como se propagar, morre lá. Ele não vai nem para um lado, nem para o outro. Agora, se você deixar só o vidro, ele passa o som. Porque o som se propaga também pelo vidro. Tá? Beleza? Ótimo. Quais são as propriedades físicas do som? Os principais efeitos que os engenheiros de som músico têm que lidar são a difração, a reflexão, a interferência, a refração. Tá? Vou voltar. São elas que quem trabalha com acústica, quem trabalha com som, tem que lidar. Entendeu? Principalmente num local, num estúdio, ele tem que estar sempre preocupado com a reflexão, entendeu? Com a difração, com a interferência, com a refração do som. Beleza? As ondas sonoras, elas são
longitudinais. Nós vimos em ondas que as ondas podem ser transversais e longitudinais. São as duas formas de propagação da onda, né? Ela pode se propagar longitudinalmente ou transversalmente, tá? Porém, a onda sonora, ela sempre vai se propagar de forma longitudinal, tá? Ela não se propaga de forma transversal. Ondas se propagam na mesma direção do pulso, por isso longitudinal, tá? E aí eu tenho vários, né? Espero que vocês estejam conseguindo ver aí com facilidade, vários tipos de onda, né? Sonoras, naturalmente de instrumentos diferentes, tá? Que formam essa ondas longitudinal, tá? Quando eu falo, a onda sai longitudinalmente. Por quê? O meu pulso, que é o meu falar, e o deslocamento dele estão na mesma direção, tá? Naturalmente, nós vimos que a onda tem velocidade. Concorda comigo? Uma onda, ela tem uma velocidade de propagação. E cada local que ela se propaga, ela tem velocidades diferentes, tá? Observa aqui para mim aqui, ó, deixa eu pegar aqui o apontador laser. Pronto. Aqui, ó. Aqui. Observa aqui que a velocidade no sólido desse som, ele é maior que a velocidade no líquido e que é maior que a velocidade no gás. Então, a velocidade no sólido, um som, se propaga mais rápido no sólido do que no gás, no ar. Certo? Então, se propagaria mais rápido numa barra de ferro, numa parede, do que no próprio ar. Tá? Beleza. Nós sabemos que os sons têm frequência. Tá? Todo som ele tem uma frequência. Só que o nosso ouvido humano, ele não ouve tudo, tá? Ele tem uma frequência audível. Tá? Teve um desse eu mexendo no Facebook, eu vi um post lá, numa parte de física lá, de engenharia que eu sigo, mostrando as frequências do som. E você ia alterando ele ia alterando as frequências, não mexia, né? Era um vídeo. Ele ia alterando as frequências. Aí chegava num ponto que você não consegue mais ouvir. Tem um ponto que já começa a incomodar a frequência, mas chega um ponto que você bota uma frequência acima de 20 mil Hz que você não consegue ouvir. Lembrando, gente, que a frequência é o número de repetições de uma onda. Tá? Então, a frequência acima de 20 mil Hz, ele é ultrassônica. Eu não consigo ouvir. Tá? Não dá para ouvir, a gente não consegue ouvir. Tá lá, mas a gente não consegue captar ele. Você vai fazer ultrassom, né? Do que seja, né? O que é o ultrassom? É um envio de som transformando em imagem, né? O aparelho envia o som, bate no que ele quer ver lá dentro, tá? No órgão que ele quer ver, e ele volta. Tá? E ele vai captar esse som como uma imagem. É como se fosse um sonar. Tá? A ideia é parecida. Tá? O que é o sonar de um submarino? O submarino não tem janela. Não tem janela, não tem câmera, não tem nada. Ele navega através do sonar, das cartas náuticas. Então, o sonar, ele vai dizer assim, ó, tem tal objeto na frente, tem uma pedra ali, tem
entendeu? Ele vai te informando, porque ele joga o som, bate e volta. Reflete o som. É a reflexão do som. Ele bate no objeto e volta para você. Tá? Ele faz isso, ele bate e volta. Nesse bater e voltar, ele vai identificar, ó, tem um objeto ali, tem um navio, tem deu que ele não consegue ver. E ali ele vai navegando. Tá? O ultrassom é a mesma coisa, né? Claro, cada um no seu determinado objetivo. Mas o ultrassom você não consegue ouvir o som, aquele som. Não dá para ouvir. Por quê? Ele não é audível pelo ouvido humano. Uma outra coisa que também não é audível pelo ouvido humano é um apito que tem para cachorro. Entendeu? Apita, o cachorro, né, quando o cachorro adestrado, ele vem, ele obedece o dono. Aquele apito a gente não consegue ouvir. Por quê? Ele está na faixa que não é audível pelo ouvido humano. Tá? Lembrando sempre que a faixa, né, audível pelo ouvido humano, ele vai de... Deixa eu só mudar aqui, botar a caneta. Ele vai de 20 Hz até 20.000 Hz. Essa é a parte audível. Tá? Fora disso, a gente não consegue ouvir. Tem o som? Tem. Só que nós não conseguimos ouvir essas frequências. Tá? Não dá. Sabe que está lá, mas a gente não consegue ouvir. Tá? É igual frequência. Claro que não é uma frequência sonora, frequência de rádio, né? A gente não consegue ouvir. A gente sabe que ela chega no rádio, mas a gente não consegue ouvir ela. Né? Mas também que ela não é uma frequência sonora. Tá? Vamos lá. Velocidade do som no ar. Eu tenho a velocidade a 20 graus Celsius, 340 metros por segundo, a 0 graus Celsius, 330 metros por segundo. Tá? Muda a temperatura, ele vai mudar um pouco a velocidade. Tá? Lembrando, né, que o padrão, né, que a gente estuda, 360 metros por segundo. Quando um avião, quando um caça, quando algum objeto passa essa barreira do som, nós chamamos de boom do som, ele passa, então ele vai mais rápido que o som dele. Então ele passa e o som vem depois. Tá? Da mesma forma, eu consigo calcular, né, vocês também conseguem calcular, a distância de um raio até aonde você está. Como é que você faz isso? Quando aparecer o clarão, você conta o tempo até aparecer o som. Simples assim. Aí você pega lá a velocidade do som no ar e multiplica pelo tempo que você contou, pelos segundos que você contou. Você sabe a distância. Se você não quiser, quanto mais tempo você demorar para ouvir, melhor. Ele está bem longe. Agora, se ele já deu clarão, já deu barulho, acredite, está bem próximo. Tá? Vamos para a próxima? Tá. As características do som. Tá? Primeiro, vamos começar pela altura do som, né? Que são sons graves, não é o volume, é a altura. O que é altura? É um som grave e um som agudo. Tá? Som grave. Ele tem uma frequência menor. Tá? Está relacionado à frequência da onda. Então, num som grave, a sua frequência ela é menor. Tá? Ela vai ter o quê? Aqui, ó. Som grave aqui embaixo, ó. O exemplo do som grave está aqui embaixo. Tá? A onda do som grave. Observe que as ondas
elas estão mais juntinhas. Por quê? Ela tem uma frequência menor, né? Elas estão mais juntas. Quanto mais espaçado, a frequência é maior, tá? Já, ó, sons agudos, né? Som alto, ele tem uma frequência mais espaçada, tá? Uma frequência menor. Então, a altura do som, ela é classificada em grave ou agudo, tá? Não é se é alto ou baixo, não. É grave e agudo. E o grave e agudo tem a ver com a frequência dessa onda sonora, tá? Agudos para frequências menores, né? E grave para frequências maiores. Frequência é quando ele está mais juntinho, as ondas estão mais juntas. Por quê? Se repete mais vezes em uma determinado tempo, em uma unidade de tempo, né? Se for em segundo, Hertz. Se for em minuto, RPM. Tranquilo? Então, vamos à frente, tá? Intensidade. Aí sim, a intensidade tem a ver com o volume, tá? Volume mais alto, volume mais baixo. No caso, fisicamente falando, nós vamos falar em volume fraco e volume forte. E o volume do som, ele está diretamente interligado com quem? Com a amplitude do som. Tá? O volume sonoro, ele está diretamente aplicado com quem? Com a amplitude. Então, o som mais fraco, como vocês podem ver aqui, ó, nesse nosso primeira onda aqui, ela tem uma amplitude menor. Já o som mais forte, vocês podem ver no segundo exemplo aqui, eu tenho uma amplitude muito maior. O que é a amplitude? Só para a gente relembrar, a altura da onda, a altura da crista ou a profundidade do vale, certo? Então, a altura, o volume do som, ele tem a ver com a amplitude desse som. Então, quando você aumenta o volume, torna ele mais forte, você está aumentando a amplitude desta onda, tá? Timbre. O que é o timbre? O timbre é o formato da onda. É a forma que a onda vai ser feita, vai ser gerada, tá? É o formato dela, é como ela vai formar, tá? Som musical simples tem essa onda, nós chamamos de onda senoidal, tá? Já os outros tipos de sons, ruído, rock, entre outros, entre instrumentos musicais. Você tem uma onda para um piano, você tem uma onda para uma guitarra, você tem uma onda para o violão. Você tem vários tipos de ondas, certo? Vários tipos de ondas em determinados formatos, né? Timbres, nós chamamos de timbres, em cada um tipo de instrumento musical. Tá? Você pode ver aqui que nós temos dois aqui como exemplo. Um que é o som simples, a música simples, né? A fala, e o outro, o ruído, o rock, entendeu? E aí você tem vários tipos de timbre dependendo do instrumento musical. Lembrando que o timbre é esse formato dessa onda. É a onda que ele vai formar, tá? Nível sonoro, tá? Vocês já devem ter ouvido, né, em alguma reportagem, em algum lugar, locais que têm alto índice de nível sonoro, tá?
altos decibéis. Tá? Essa aqui é a fórmula do decibéis, não vamos usar, não vamos calcular decibéis. Tá? O decibéis, ele vai indicar, ele vai informar quanto é o nível sonoro, de intensidade sonora naquele ambiente, certo? Tem certos aparelhos celulares, né, tem aplicativo, que ele indica o nível sonoro, o decibéis. Né, qual o decibéis, tá? Dependendo de certos microfones ou aplicativos para gravar vídeo, aquele que eu estou usando, ele informa qual o decibéis, tá? Da minha voz, naturalmente, ou de uma música que eu tenha colocado, ele vai informar qual o decibéis dele. Se eu quiser diminuir, eu posso diminuir lá o que vai chegar lá na gravação. Por quê? Às vezes fica muito alto e incomoda a pessoa. Por quê? Nós temos um nível, tá? Nós temos um nível suportável de decibéis, tá? Como demonstrado nesse gráfico aqui em cima, tá? Observe aqui comigo, ó. Começa lá limiar da audição, um sussurro suave, né? Tá ali entre 10 a 20 decibéis. Conversa em um lar tranquilo. Escritório com máquina de escrever. Hoje em dia a gente não tem máquina de escrever, tá? Tinha antigamente aquelas impressoras matriciais que faziam uma barulheira. Hoje em dia você não tem. Hoje em dia você trabalha ou com jato de tinta ou com impressora laser. O som dela é baixíssimo, decibéis dela é baixo, tá? Vem no manual de instrução, você consegue ver o barulho que ele vai fazer. É igual um ar-condicionado, um ventilador. Ele vem escrito nele qual é o ruído que ele vai fazer, porque ele faz ruído. As ventoinhas, o ar-condicionado, ele faz barulho. Entendeu? Ele faz. Bota um isolante no ar-condicionado, bota um isolante de som. Beleza. Tem hoje ar-condicionado que não faz barulho nenhum. Mas ele costuma fazer. Claro, ele tem que ser de uma forma que não vai lhe incomodar. Certo? Aqui, ó. Aqui já tem o tráfego urbano, né? Carro, barulho de buzina, tá? O tráfego normal, né? Chega de 70 a 80 decibéis, tá? Observe que a onda ela vai aumentando a sua amplitude, tá? Quanto mais vai ser aumentando o nível de decibéis, ele vai aumentando a amplitude dessa onda aqui, ó. Observa aqui comigo que tem, tá? Aqui, ó, já aqui em 100 decibéis, sirene de barco, oficina da caldeiraria, já são locais que você tem que colocar proteção auricular, tá? Tem certos locais que você vai trabalhar, né, que as pessoas trabalham, que você tem que colocar uma proteção, é obrigatório colocar uma proteção auricular. Por quê? Porque, gente, passou de 90 aqui, ó, observa que já começa a ficar vermelho. Ele já vai começar a prejudicar o seu ouvido. Passou aqui do tráfego urbano, ele já começa a prejudicar o ouvido. O guarda municipal, quando fica lá no meio do trânsito, ele tem que usar uma proteção auricular. O certo é. Por quê? Não vai prejudicar num dia. Mas se ele trabalhar lá 10 anos, 15 anos, ele vai. Porque o nosso tímpano, nosso, né, lá dentro, vai captar nosso som, tá? Ele é um tamborzinho, ele vai se mover. Então imagina aquilo ali se movendo muito. Vocês que adoram usar fone de ouvido, eu também gosto, tá? Mas aquele fone de ouvido que você coloca lá dentro, ele é perigosíssimo. Se você botar um som muito alto, aquilo vibra muito. O decibéis ele aumenta. Entendeu? Tanto que os celulares agora, a maioria, fala assim, ó, som muito alto prejudica a audição. Né? É aquele alerta para você não aumentar tanto o som. Tá? E já tem, né?
acima de 120, 130 decibéis, já começa a ser uma sensação dolorosa. O ouvido começa a doer. Entendeu? Não sei se você já for a algum lugar que o som estava muito alto, depois você fica meio surdo, né? Fica um zumbido no ouvido. E isso é provocado por causa de quê? Por causa do alto nível de decibéis naquele local. Entendeu? Você vai num show, fica do lado da caixa sonora, você vai sentir uma dor de cabeça, vai sentir uma dor de ouvido, entendeu? Vai ficar com, né? E no futuro, se fizer sempre, vai ficar com sequelas, entendeu? O ouvido é mecânico, ele vai dar problema no futuro, tá? Beleza? Ótimo. Eco. O que é o eco? O eco é a reflexão do som. Tá? É a reflexão do som. É o som bater em algum local e voltar. Tá? Claro, gente, quando você tem uma sala vazia, você fala, faz eco. Por quê? Ele bate e volta. E aí você consegue ouvir. Já quando você está numa sala onde tem bastante gente ou bastante mobília, né, já não acontece isso. Por quê? O som ele vai desviar pelos caminhos, pelos objetos, e aí não vai bater e voltar para você consiga ouvir esse eco. Tá? O eco é a ideia do submarino e a ideia do morcego. É assim que o morcego se locomove. Entendeu? O morcego ele não enxerga no escuro, ele tem dificuldade para enxergar. Ele enxerga pelo sensor dele. Entendeu? Ele envia uma onda sonora, né, que é o sensor dele, vai bater no objeto e vai voltar. E aí ele vai descobrir que objeto lá, se é grande, se é pequeno. Entendeu? A mesma coisa acontece com o sonar do submarino. Ele manda o som e volta. Muitas vezes ele não pode nem mandar. Se tiver em missões de guerra, não tem como mandar. Por quê? No momento que ele liga o sonar, ele avisa outros que ele está ali. Porque tem aparelhos que vão captar aquela onda sonora vindo. Opa, tem ali. Tá? Não vai precisar nem bater e voltar. Já tem ali. Ele está descobrindo isso. Certo? Beleza? Efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? É bonito. O efeito Doppler, gente, eu vou dar um exemplo que vocês vão conseguir entender. É simples. Carro de som, na época de eleição. O carro vem, está longe. Você está ouvindo aquele barulhinho bem pequenininho lá longe. E o som vem crescendo. Tá? O som vem aumentando. Aumentando, até passar por você. O som vai estar no máximo. Você é um ponto fixo. Você é um observador, né? No caso, ele não está observando, está ouvindo. Você é um ouvidor, né, desse som. Ele vem vindo e vem aumentando. Porque a onda sonora ela vem se deslocando numa velocidade junto com o emissor. Tá? Ele vem se deslocando, aí ele vem aumentando o som. E aí quando ele passa, ele continua, mas o som vem, desculpa gente, o som vem diminuindo, certo? Ele vem reduzindo esse som, né? Ele vai diminuindo ao decorrer que ele vai se afastando. Isso é o efeito Doppler. Você vê muito isso em carro de corrida. O carro vem aumentando o som, passa com uma intensidade maior, o máximo possível, porque ele está perto de você, e depois vai se afastando e diminuindo esse som. Isso é o efeito Doppler, do jeito mais simples de se explicar. Tá? E aí tem essa ilustração, tá, do efeito Doppler. Tá? Aqui eu vou parar, né, porque
porque eu vou parar o vídeo aqui, tá? Porque fechamos a explicação do som, tá? Fechamos a explicação do som. Os vídeos aí eu vou passar fora desse coisa. E o laboratório virtual eu vou fazer também com vocês daqui a pouco, tá? Mas por enquanto eu vou parar a gravação para, né? Porque isso aí tem direitos autorais, para não dar problema depois para mim, tá bom? Não saiam, deixa eu só parar aqui a gravação. Tá? Vamos lá na paradinha que grava. Parar gravação. Fecha isso aqui.